Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo. Aleluia. Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui. Deus está aqui neste lugar. Aleluia. Glória. Capítulo 2, versículo 18. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Deite-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e a todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tome o seu lugar nessa tarde. Deus seja louvado e engrandecido para todo sempre. Agradeço a Deus por essa oportunidade, também ao nosso pastor Paulo Eduardo. Que Deus abençoe cada dia mais e mais abundantemente a sua vida, sua família, em nome de Jesus. Irmãos, Apocalipse significa revelação. Revelar é remover o véu, trazer à luz o que estava oculto, tornar conhecido o que estava encoberto. Então, o Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus sobre as coisas que irão acontecer antes, durante e depois da sua volta à terra. A mensagem em Apocalipse foi escrita tanto para os leitores de origem israelita, como os de origem gentílica, não judeus. A profecia neste livro dizem a respeito da igreja, a respeito de Israel e a respeito de toda a humanidade. Versículo 3 do capítulo 1, que diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aleluia. A mensagem central de Apocalipse é: Jesus voltará para buscar a sua igreja. Aleluias. Podemos afirmar isso porque ao menos 7 vezes em Apocalipse é repetida essa declaração de Cristo. Apocalipse 2, versículo 5: brevemente virei a ti. Apocalipse 2, versículo 16: em breve virei a ti. Apocalipse 3, versículo 11: eis que venho sem demora. Apocalipse 16, 15: eis que venho como um ladrão.
Apocalipse 22, 7, eis que presto venho. Apocalipse 22, 12, eis que cedo venho. Apocalipse 22, 20, certamente cedo venho. Aleluia, é a mensagem, e a mensagem subjacente é: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Amós 4:12. Então, irmãos, Jesus faz declarações fortes a respeito da sua vinda. Jesus faz declarações, aleluia, fortíssimas, de que Ele está voltando para buscar a sua igreja, no começo, no meio e no final deste livro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos acreditar cada dia mais e mais que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. No ano de 86 da era cristã, assume o governo Domiciliano, chamado como segundo Nero. Tamanha crueldade com os cristãos, por isso foi lhe dado esse sobrenome. Foi ele quem transportou João para a ilha de Patmos, o último dos apóstolos. Certamente, o propósito de Domiciliano era calar a voz, fechando todas as portas na terra, isolando João numa ilha vulcânica. Mas eu louvo a Deus, porque esse Deus que nós servimos é maravilhoso. Quando todas as portas se fecharam para João aqui na terra, Deus disse para ele: sobe para cá, João, vem para cá, João, aqui no céu há uma porta aberta para ti, aleluia, e lhe mostrarei as coisas que devem acontecer, não que irão acontecer, não que talvez aconteça, não, devem acontecer, aleluias. E nas horas mais sombrias, mais adversas, aleluias, mais densas, Deus está no controle das nossas vidas, aleluia, porque a visão que João vê, ele vê o trono e alguém assentado sobre o trono, e esse alguém assentado sobre o trono é aquele que tem o comando da minha vida, é aquele que tem o comando da tua vida, é aquele que tem o comando da nossa nação, é aquele que tem o comando do mundo, aleluia. Quantos preocupados se vai acontecer mais coisas lá com Israel, com o Irã, com os Estados Unidos, com o Brasil, aleluia, mas nós nos esquecemos que nós precisamos estar preparados, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Não importa se a guerra lá, se a guerra aqui, se a paz lá, se a paz aqui, o importante é eu e você estarmos preparados para subirmos com o Senhor Jesus, para morarmos nas mansões celestiais. Aleluia. E um domingo como esse, irmãos, aleluia, dia do Senhor, João ouve, escuta uma voz atrás dele, como voz de trombeta, dizendo: o que vê, escreve em um livro e manda para as igrejas da Ásia. Interessante, João vira-se para ver quem falava com ele, e ele não vê ninguém, mas ele vê 7 candeeiros de ouro. Ele viu as 7 igrejas, e no meio das 7 igrejas, um semelhante ao Filho do Homem, aleluias, que não estava passeando, mas ele estava andando no meio daqueles castiçais, no meio da igreja, e ele está aqui nessa tarde, irmãos. Eu posso afirmar com toda a certeza do meu coração, ele passa aqui em cima no púlpito, ele passa aqui à minha esquerda, ele passa aqui pelo meio, ele volta aqui pela direita, aleluia, passa novamente em cima do púlpito, pega os irmãos aqui no instrumentistas, aleluia, assim vai, pega os irmãos que estão lá na porta, aleluia, ele vai andando aqui dentro no meio da igreja. Eu estou sentindo ele andando aqui no meio da igreja, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória seja dada ao teu nome, Jesus, aleluia. E é interessante, irmãos, que o mundo, ele só consegue ver Jesus através da igreja. Ele só consegue ver Jesus através da igreja.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós, irmãos, aleluia, aleluia, somos a igreja do Senhor Jesus. E nós precisamos a cada dia mais e mais demonstrar Jesus para a humanidade, demonstrar o que Jesus fez por nós, aleluia. Mas esse Jesus que João vê agora, irmãos, não é aquele Jesus que João viu lá antigamente, carregando aquela cruz pesada, sendo cuspido, com aquela coroa de espinho na sua testa e o seu sangue vertendo. Não é um Jesus, aleluia, prostrado nos seus joelhos lá no Getsemane, pedindo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não é um Jesus machucado, sofrido, não, humilhado, não, mas é um Jesus glorificado, é um Jesus todo-poderoso, é um Jesus exaltado, é um Jesus, aleluia, aleluias, digno de ser adorado, de ser engrandecido, o seu santo e poderoso nome. E esse é o Jesus a qual nós servimos, irmãos. Não é um Jesus sofrido, não é um Jesus todo machucado, não, mas o nosso Jesus, ele está, aleluia, à direita de Deus, à destra de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, num corpo todo glorificado, num corpo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que, aleluia, assim, irmãos, quando nós olharmos para Ele, nós vamos deparar com isso descrito aqui pelo, aleluia, evangelista João, no capítulo 1 do livro do Apocalipse, aleluia, mas louvando o nome do Senhor. Entrando aqui na palavra de Deus, através da mensagem de Deus ao anjo da igreja de Tiatira. Tiatira hoje chamada como Akhisar, na Turquia, aleluia, fundada 3 séculos antes de Cristo. Era, aleluia, economicamente próspera, mas não tinha muita força política. A menor cidade, a cidade de menos importância dessas citadas por João nas 7 cartas. Aleluia, ficava a 65 quilômetros aproximadamente de distância de Pérgamo. Não possuía nenhum centro político ou religioso importante que mereça ser destacado, mas tinha sua importância nas questões econômicas, nas questões comerciais. Sabe-se que Tiatira tinha uma certa relevância, por exemplo, no comércio de lã, metais, pães, sapatos, roupas em geral, e que este comércio era controlado por sindicatos comerciais que já existiam nessa época. E é interessante que, quando nós lemos Atos capítulo 16, o versículo 14 da palavra de Deus, nós vamos ver aqui alguém citado, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. A Bíblia faz menção deste nome, desta mulher, uma vendedora de púrpura, aleluias, que estava morando em Troade, mas era de Tiatira. Era natural dessa cidade, Tiatira, uma mulher serva do Senhor, uma mulher que alguns dizem que ajudou na formação, aleluia, na criação, no levantamento da igreja em Tiatira. Aleluia, uma mulher que foi utilizada por Deus para que o nome do Senhor fosse glorificado. E eu gostaria que você pudesse, continuasse aí com a sua Bíblia aberta comigo. E ele vai dizer no versículo 18, aleluias, e o anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus. Jesus se apresenta aqui, irmãos, para esta igreja como o Filho de Deus. É a primeira vez em Apocalipse e a única vez que aparece abertamente a expressão: isso diz o Filho de Deus. No capítulo 1, no versículo 6, nós vamos ver, aleluias, uma sugestão. Olha o que diz este versículo: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Mas aqui neste versículo 18, aleluia, o próprio Jesus está dizendo para a igreja de Tiatira, através dessa carta: isso diz
o Filho de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso aponta para a divindade de Jesus, para o fato de Jesus ser um como o Pai, e como tal ele é digno de ser adorado como Deus. Jesus está se apresentando aqui também, irmãos, assim como Filho de Deus, para que, aleluia, se apresentando aos judeus, que muitos não criam que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Havia também ali dois nomes, dois exemplos, ali César e Apolo, que eram considerados como filhos de deuses, ou filho de divindades, e Jesus se apresenta como o verdadeiro Filho de Deus, como o único Filho de Deus, aleluia, como aquele que detém em sua vida todo o poder e autoridade, como aquele que merece e é digno de toda a adoração. A única e a verdadeira adoração merece receber a pessoa bendita de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele vai continuar aqui, irmãos, aleluia, oh glória, dizendo para nós que tem os olhos como chama de fogo, que fala, irmãos, interessante isso, aleluia. No capítulo 1 também faz alusão, menciona este título ao nosso Senhor Jesus, dizendo que ele tem os olhos como chama de fogo. A luz que fala de quê, irmãos? De profundidade, que fala de alcance, que fala de precisão, que fala de capacidade de dissecar, de desmembrar, de ver que nada fica em oculto diante da pessoa bendita de Jesus Cristo. Um esclarecimento completo sobre todas as pessoas e sobre todas as coisas. Aleluia, nada fica encoberto diante do olhar do Deus a qual nós servimos. Aleluia, fica encoberto diante do meu olhar, fica encoberto diante do olhar do nosso pastor, fica encoberto diante do olhar do seu líder, do membro da sua família, mas diante daquele que vê todas as coisas, nada fica encoberto, nada fica encoberto. Eu posso esconder do prefeito, eu posso esconder de quem eu quiser, do ser humano que eu quiser esconder, mas do Deus a qual esta igreja serve, nada fica escondido, nada fica obscuro, nada fica sem ser esclarecido, porque o Deus a qual nós servimos, ele é o Deus verdadeiro, ele é o Deus poderoso, e ele tem os olhos como chama de fogo. Aleluia! E a luz do fogo dos seus olhos, irmãos, é uma luz que transcende, que transpõe, que transpassa os elementos. Aleluia. Eles são do meu coração, eles são do seu coração nessa tarde, eles são da minha mente, eles são da tua mente nessa tarde. Aleluia, eles sondam, aleluia, as nossas vidas, o que nós viemos fazer, para que nós viemos fazer, para quem nós viemos fazer. Aleluia, ele sonda tudo, vê tudo, contempla tudo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso você precisa tomar cuidado com aquilo que você faz. Por isso você precisa tomar cuidado com aquilo que você fala. Por isso você precisa tomar cuidado aonde você anda. Por isso você precisa tomar cuidado com aquilo que você pensa. Por isso você precisa tomar cuidado com aquilo que você deseja no seu coração, pois o teu Deus está te vendo, o teu Deus está te sondando, o teu Deus está te olhando, o teu Deus está te contemplando. Aleluia. Oh glória, aleluia, aleluia. E os pés semelhante ao latão reluzente, aleluia. Isso fala sobre a sua capacidade de julgar, irmãos, aleluia, da sua autoridade, aleluia, como juiz. Fala da sua eficácia e firmeza como juiz. Irmãos, é interessante, aleluia. E um juiz pode derrubar assim a sentença de outro juiz, até chegar ao Supremo. Lá eles dão o último veredito, mas mesmo assim ainda cabe assim você recorrer das decisões do juiz. Mas desse juiz, irmãos, que é o juiz, aleluia, que é o Deus a qual nós servimos,
ele não titubia, ele não há dúvida, aleluia, ele, aleluia, tem precisão no seu julgamento. Se ele falou, irmão, se ele deu a sentença, se ele deu a última palavra, está decretada, está falada, está firmada, porque, aleluia, ele tem precisão naquilo que ele faz. Ele é a perfeita sabedoria, ele age com força e firmeza, ele dá sentença de uma vez só e acabou, aleluia, aleluia. Não tem como você recorrer, não, eu vou recorrer da sentença, eu vou recorrer da decisão do juiz, não, do Deus a qual nós servimos, do juiz dos juízes, do Senhor dos senhores, não tem como. Ele deu a sua última palavra, está dada, ele falou a sua última palavra, está falado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, aleluia, quantas pessoas nós vemos desesperadas por aí, desesperadas, sem saber o que fazer por causa de uma decisão de um juiz aqui na terra, por causa da decisão de um médico daqui da terra. Aleluia, nós temos que confiar num Deus que pode todas as coisas. A última palavra vem dele, a última decisão vem dele, aleluia, a última sentença vem dele, a última palavra ao meu respeito e ao seu respeito vem da parte dele, vem da parte dele para conosco nessa tarde. Aleluia, o mundo pode dizer não tem jeito, o mundo pode dizer que acabou, que não presta, que não tem valor, mas Jesus está dizendo: ainda não dei a última palavra, ainda não falei a última palavra, se eu ainda não decretei, ainda tem solução, se eu ainda não sentenciei, ainda tem remédio para curar as suas enfermidades. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele vai continuar, irmãos, dizendo: eu conheço as tuas obras. Fala a respeito de um Deus onisciente e de um Deus onipresente. Aleluias. Fala sobre o amor, caridade, fala do serviço, fala da fé, fala da paciência. Mas é interessante, aleluia, ele cita no final do versículo 19, dizendo: e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Diferente de Éfeso, irmãos, que esqueceu, que abandonou as primeiras obras, que abandonou o primeiro amor, Tiatira agora é elogiada, dizendo: olha, as suas obras são maiores do que as do começo. Você começou bem, mas você está melhor agora. Você começou bem, mas você está melhorando a cada dia mais e mais. O que você está fazendo agora, a fé, o amor, o serviço, a paciência, tem se aumentado ao longo dos dias, tem se aumentado ao longo dos anos. E eu tenho a te dizer que, aleluia, que tudo isso que você está fazendo é para a honra e glória do nome de Jesus. E assim é para as nossas vidas, irmãos. Assim é para as nossas vidas. Nós precisamos, aleluia, eu fazia A, mas hoje eu posso fazer A, eu posso fazer o B, talvez o C eu consiga devagarzinho, eu posso aumentar, aleluia, o meu amor, eu posso aumentar o meu serviço, eu posso aumentar a minha fé, eu posso aumentar a minha paciência, aleluia, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Amor, uma disposição para fazer o bem a todos. Serviço, irmãos, aqui fala a respeito daqueles que manuseiam a palavra, daqueles que ensinam a doutrina, também fala daqueles que cuidam da ordem do culto, que são os diáconos, diaconisa, cooperadores, operadoras e demais obreiros da casa do Senhor. Aleluia, fé, aleluia, fala de uma virtude, aleluia, e paciência, o carinho com os demais, dentro e fora do âmbito religioso. Aleluia, eu não posso ter, irmãos, paciência só com os de casa, e os de fora não, ou ao contrário, ter paciência com os de fora, né? E os de dentro não. Aleluia, eu preciso abranger a minha paciência, o meu amor para com todos, seja os que estão aqui, seja os que estão lá fora. Aleluia, eu preciso, aleluia, expressar o verdadeiro amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus para com as nossas vidas. E se eles viviam, irmãos, numa época difícil, aleluia, em dias difíceis, mas Tiatira, aleluia, eles foram aumentando cada vez mais a capacidade de amar, a capacidade de serviço, a capacidade de ir aumentando a sua fé, a
paciência também, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, para com Deus e para com a obra do Senhor. Mas é interessante, irmãos, que a interrupção aqui, ela é bruta, ela é violenta. Jesus acaba de elogiar tudo isso, e ele já vem no versículo 20 dizendo: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, uma mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Tenho contra ti que deixaste, permitiste, concebesse, consentisse que Jezabel, uma mulher que se dizia profetiza, se tornasse mestra, professora, ensinadora por excelência, discipuladora da coletividade, que liderasse a capacidade de saber do povo, permitisse que ela enganasse, ensinando os meus servos para que fornicassem, pecando, traindo o Senhor na aliança e comendo sacrifícios à idolatria. Olha, irmãos, a mensagem forte para esta igreja, uma igreja que tinha muitas coisas boas, mas ela estava se esquecendo aleluias, da palavra de Deus, do ensinamento da palavra de Deus. Alguns dizem, melhor dizendo, que os membros da igreja de Tiatira, eles se preocupavam com um discipulado individual, mas se esqueceram do montante, e aquela pessoa que se dizia profetiza, ela foi entrando no meio da igreja, foi dando ensinamento, foi ensinando coisas erradas, e eles preocupados com o irmãozinho do lado, com a irmã, aleluia, individual, e esqueceu-se a coletividade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é errado você procurar discipular o seu irmão que está ao seu lado, a sua irmã que está ao seu lado também, mas nós precisamos nos preocupar com os ensinamentos que são deixados nos altares, nos púlpitos, nos grupos da igreja, aleluia, para nós não cairmos em contradição contra a palavra de Deus, para nós não cairmos em contradição às escrituras sagradas do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus, irmãos, porque esse tempo que nós estamos aqui, nesse altar, nós temos ouvido coisas que edificam a nossa alma, que engrandece o nome do Senhor Jesus, que engrandece aquele que vive e reina para todo sempre. Seja um irmão, seja uma irmã, aleluia, seja um obreiro, seja uma obreira, seja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem for que sobe aqui, tem trazido aos nossos corações a genuína e verdadeira palavra de Deus. Digo isto já, aleluia, 3 pregadores já passaram aqui antes de mim, aleluia, falando a respeito dessa genuína e poderosa palavra de Deus. Outros virão após mim, também estarão falando a respeito desta poderosa e genuína palavra de Deus. Palavra de Deus, aleluia. É bem verdade que em alguns lugares nós entramos e saímos de lá até mesmo preocupados, não no nosso ministério, aleluia, mas preocupado com o que é falado, com o que é ensinado, com o que é dito, aleluia, em cima dos púlpitos, irmãos, aleluia. Este lugar aqui é sagrado, este lugar aqui é santo, e aqui tem que ser pronunciado palavras de vida, palavras de correção, palavras de exortamento, mas palavras que edificam, palavras que renovam, palavras que nos dão ânimo para continuar a caminhada diante de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. A genuína e verdadeira palavra de Deus. E estava sendo ensinado por essa mulher, irmãos. Aleluia. Nós lemos lá a respeito de Pérgamo, falando, aleluia, de Balaão, dos nicolaítas, irmãos. Mas eram doutrinas que vinham e iam, vinham e voltavam. Mas esta mulher, aleluia, ela estava subindo, aleluia, podemos dizer assim, no meu pensamento, nos altares, indo para a frente dos trabalhos, indo para a frente da igreja e ensinando um ensinamento contrário àquilo que Deus realmente quer.
fazendo que o povo voltasse contra Deus, fazendo que o povo, aleluia, vivesse uma vida de fornicação, de prostituição, fazendo o povo comer das coisas consagradas a ídolos, aleluia, fazendo o povo se distanciar da presença de Deus. O famoso não faz mal, não tem importância, isso não faz mal, isso é coisa antiga. Irmãos, aleluia, eu não sei se os antigos estavam certos, se nós que estamos certos, não sei, pastor, mas, aleluias, o que nós vimos antigamente, nós não temos visto hoje em dia. Os milagres que nós víamos antigamente, nós não temos visto mais hoje em dia. O agir de Deus, como Deus agia antigamente, aleluia, nós não temos visto esses dias atuais, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas que Deus nos conceda a graça de permanecermos, aleluia, ouvindo, aprendendo, ensinando, meditando nesta palavra santa, nesta palavra poderosa, que é a palavra de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Irmãos, esses sindicatos, olha bem para os irmãos verem, quem não pertencia a esses sindicatos, não podia vender, não podia até mesmo às vezes comprar na cidade de Tiatira. E para participar desse sindicato, você tinha que aderir às festas, você tinha que ir assim, aos eventos que esses sindicatos faziam. Aleluia. E muitos cristãos iam lá, passaram a frequentar, passaram a ir, aleluia, por causa de um ensinamento que veio contrário à palavra de Deus. E começaram então, irmãos, a se prostituir, a comer das coisas consagradas a ídolos, a dizer que o pecado não faz mal, que o pecado não tem importância, que isso aqui não contradiz com a palavra de Deus, que isso aqui não contradiz com as escrituras sagradas. E Deus dá este alerta para a sua igreja. Aleluia, Deus não é um Deus de contaminação, irmãos. Deus não é um Deus, aleluia, que eu posso adorar o mundo de dia e adorar a Deus à noite. Eu posso estar em uma casa noturna num dia e no outro dia vir para a igreja e dizer e querer falar que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que isso não tem importância. Não, Jesus quer um povo, Jesus comprou um povo, Jesus separou um povo através do seu sangue, e esse povo não se contamina com as iguarias do rei, esse povo não se contamina com as coisas deste mundo, esse povo é lavado pelo sangue do Cordeiro de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, esse povo não se contamina, mas esse povo diz: eu prefiro servir a Jesus, eu prefiro adorar a Jesus, eu prefiro aleluia, bem dizer o nome de Jesus. Eu não troco, eu não me rendo, eu não deixo Jesus por nada. Aleluia, eu não deixo Jesus por nada. Aleluia. Ai, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantos têm trocado? Quantas igrejas, irmãos, aleluia, têm trocado essa palavra, aleluia, essa palavra genuína, por momentos, aleluia, para agradar a juventude, para agradar os homens, para agradar as mulheres, aleluia. Nós tivemos esses tempos atrás aí, aleluia, um evento com o departamento de varões, não precisou pôr luz noturna, não precisou tocar música mundana, não precisou de nada do mundo, aleluia, fomos edificados por uma palavra maravilhosa, fomos edificados por louvores que engrandecem o nome do Senhor Jesus, aleluia, saímos dali fortalecidos, saímos dali cheios da graça de Deus, cheios do poder de Deus, aleluia, aleluia. Não é o mundo, irmãos, não é as coisas do mundo que segura a minha vida, que segura a sua vida, não, mas é a presença de Deus, é a presença de Deus, é a presença do Deus Altíssimo sobre as nossas vidas. Aleluia, oh glória, aleluia. Eu gosto muito, irmãos, aleluia, da estrofe deste louvor, assim, que diz assim, ó: Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. De novo.
O meu coração vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Que esse seja o nosso verdadeiro louvor, irmãos. Que esse seja a nossa verdadeira adoração. Que essa vez seja a verdadeira canção que sai do profundo do nosso coração. Eu não vou te trocar, eu não vou te largar, eu não vou desistir, eu não vou me separar, mas eu vou permanecer fiel a ti, permanecer adorando a ti, permanecer, custe o que custar, eu vou permanecer na tua presença. Oh glória! Aleluia, aleluia. Esta carta é uma carta muito grande, irmãos. Aleluia. Eu vou correr aqui. Aleluia. Versículo 21. Olha o que diz o versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Irmãos, é interessante que Deus, ele não dá sentença que vai matar ninguém assim de repente. Não, Deus dá tempo para que as pessoas possam se arrepender. Deus dá tempo para que as pessoas possam voltar-se para Ele, voltar-se para a presença dEle. Aleluias. Deus, aleluia, o processo de arrependimento não é algo forçado. Deus não lança ninguém ao arrependimento, e nem lança o arrependimento sobre ninguém. O Espírito Santo nos convence ao arrependimento. Nós, aleluias, mas o arrependimento é uma atitude minha para com Deus, sua para com Deus. Aleluia, Deus fala, o Espírito Santo de Deus nos orienta, mas quem que tem que tomar a decisão somos eu e você, somos eu e você. Aleluia, arrependimento, ainda dá tempo de nos arrependermos. Ainda dá tempo de nos arrependermos. Ainda dá tempo, aleluia, de nós voltarmos para Deus e servirmos a Ele de todo o nosso coração. Olha o versículo 22. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. A igreja de Tiatira ficou reduzida, irmãos, em número de fiéis. Aqui, aleluia, foi o próprio Deus que interviu com juízo, declarando e dizendo: eis que a porei numa cama. Olha o que quer dizer eis, quer dizer assim, ó, eu farei assim, e eu mesmo o farei. Aleluia, Deus está dizendo, ó, eu mesmo vou colocar ela numa cama. Olha o que quer dizer numa cama. O texto original no grego está dizendo: eu a colocarei em convalescência, em estado terminal. Quer dizer, permitirei que a sua dor, a sua vergonha perdure como testemunha do vaso de desonra que se tornou. Aleluia, não era o pastor da igreja que foi lá nessa pessoa, nessa profetisa, nessa mulher, e disse: olha, você está, aleluia, disciplinado, você está de banco. Não, foi o próprio Deus que estava dizendo: eis que eu farei, eu mesmo farei com que esta ensinadora, com que esta enganadora, com que essa falsa profetisa, com que essa falsa mestre seja colocada em estado terminal. Aleluia, e a sua dor e a sua vergonha dure como testemunha de vaso de desonra que ela se tornou. Aleluia. Vaso de desonra, irmãos. Existe no meio do povo, existe aqueles que ainda, aleluia, se prestam ou se dispõem, aleluia, a se tornarem vaso de desonra. Saul foi um vaso de desonra. Caim foi um vaso de desonra. Judas foi um vaso de desonra. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Aleluia. Até na vida desses vasos de desonra, Deus manifesta o seu poder. Deus manifesta o seu poder. Aleluia. Até
até na vida destes vasos, irmãos, aleluia, que estão servindo de engano, estão servindo de desonra, estão servindo aí para distanciar alguns da presença de Deus. Deus mostrará o seu poder, Deus fará algo acontecer, e o nome dele será glorificado, e o nome dele será exaltado, e o nome dele será engrandecido para todo sempre. Aleluia. É interessante, irmãos, que quando o vaso é feito, o oleiro ele tem o poder, o domínio sobre o vaso. Mas de repente, aleluia, e o oleiro sabe aonde, qual é o propósito, aonde ele vai utilizar aquele vaso, aonde ele vai pôr para enfeitar, para ficar mais bonito. Só que de repente chega alguém, aleluias, e atrai esses vasos para algo que se distancia da presença de Deus. Olha, você tem uma voz bonita, você canta bonito, você não quer cantar MPB? Você não quer cantar um sertanejo? Olha, você tem uma locução bonita, você não quer dar palestras lá no mundo? Você não quer fazer algo, aliás, fora da igreja, fora do ambiente religioso? E muitos são atraídos, uma grana boa, um dinheiro bom, um salário bom, o investimento, irmãos, que investimento, avião, carro e tudo mais, casas e assim por diante, aleluia, e se torna um vaso de desonra. Quantos só nós pegarmos esses cantores, a maioria deles, irmãos, famosos, dizendo: olha, eu cantava, tinha 5 anos, eu cantava lá na frente no altar, eu pedia oportunidade para o pastor me dava, eu cantava, eu louvava a Deus, eu adorava a Deus na minha adolescência, mas chegou um tempo que eu me distanciei de Deus, me tornei vaso de desonra. Mas o interessante, aleluia, que o Deus a qual nós servimos, Ele é maravilhoso, irmãos. E de repente aquele vaso que era um vaso de desonra resolve voltar para Jesus, todo machucado, todo destruído, só o caco, e o oleiro, aleluia, oh, coisa linda, ele pega aquele vaso, aleluia, era de desonra, mas ele amassa, ele vai, ele faz um vaso novo. Aquilo que era desonra agora se tornou para a honra e glória do nome do Senhor. Aquilo que fazia para o mundo agora fazendo para Deus. Aquilo que fazia para, aleluia, agradar a humanidade agora está agradando a Deus, está adorando a Deus, está exaltando a Deus, o Todo-Poderoso, aleluia, e engrandecido Ele é. Aleluia. Para nós já terminarmos, irmãos, aleluia, o versículos 26, aleluia, 27, ele vai dizer, o 25 melhor dizendo, ele vai dizer assim para nós, olha: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Aleluia. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Eu conto com vocês para a minha volta. Eu conto com vocês, aleluia, para deixar claro a esta humanidade, aleluia, que todas as profundezas, aleluia, e todas as profundezas, que a palavra venceu, que a palavra venceu, que Jesus venceu. Jesus conta comigo, irmãos. Jesus conta contigo, minha irmã. Jesus conta contigo, meu irmão, para dizer para este mundo que a palavra venceu, que Jesus venceu, aleluia, que o Filho de Deus venceu, que aquele que tem olhos como chama de fogo venceu, que aquele que tem os pés como um latão reluzente venceu. Aleluia, o Jesus da igreja renovada na cantina, Ele é um Deus vencedor, e a igreja é uma igreja vencedora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a promessa para o vencedor, irmãos, essa promessa eu acho linda, irmãos. Oh glória, aleluia. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. A promessa para o vencedor, irmãos, é uma oportunidade de governar as nações juntamente com Cristo. Isso traz luz para mim e para você, a promessa sobre o milênio, aonde Jesus reinará,
e a sua igreja, aleluia, a sua igreja estará com ele reinando para todo sempre, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A sua igreja, os mortos que foram ressuscitados e os que foram arrebatados estarão com Cristo, governando, aleluia, a terra por 1000 anos, para a honra e glória do nome do Senhor. Se cumpre essa promessa ao vencedor, a igreja reinará com Cristo na terra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A autoridade recebida por Jesus, por intermédio de Deus, será sobre as nossas vidas também, será sobre nós nesta noite, nesta tarde, aleluia, a promessa de Deus sobre as nossas vidas, aleluia, aleluia, irmãos. Por isso que eu sirvo esse Jesus, porque eu não quero ficar aqui para a grande tribulação, irmãos. Eu amo servir a esse Jesus, porque o meu alvo é o céu, porque o meu alvo é as mansões celestiais, porque o meu alvo é estar com Cristo, é estar aleluia, na glória para todo sempre. E o 28 ele vai dizer assim, irmãos: a estrela, aleluia, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Aleluia, a estrela da manhã, ela é a última que desaparece quando o sol nasce, e a primeira estrela a aparecer quando o sol se põe, aleluia. Uma referência clara de que o testemunho, a refulgência, o brilho desses que foram fiéis, será o primeiro a brilhar no mundo de trevas, e o último a desaparecer quando o sol da justiça estiver nascendo. Aleluia, haverá o reconhecimento por Deus aos seus fiéis, haverá o reconhecimento por Deus para os seus fiéis. Eu gostaria que você se colocasse em pé nessa tarde, já se aproximando do início da noite, aleluia. Mas o último versículo vai dizer: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, a força do texto é universal. Está falando a Tiatira, mas está falando também a toda a igreja atual. Essa mensagem de Tiatira, irmãos, ou a mensagem às 7 igrejas, é uma mensagem atual para as nossas vidas, atual para a igreja do Senhor Jesus, aleluia. Eu creio, irmãos, aleluia, que nós viveremos um tempo ainda de visitação espiritual, de visitação sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Viveremos num tempo, aleluia, aleluia, em que não se acredita mais, vivemos num tempo em que não se acredita mais em milagres, mas Deus irá fazer coisas grandes, Deus irá fazer coisas grandes. Deus já tem feito coisas grandes nesse ministério, Deus continuará fazendo coisas grandes nesse ministério, nesta igreja, através da minha vida, através da sua vida. Nós vamos ver o milagre de Deus, nós vamos ver, aleluia, o agir de Deus sobre as nossas vidas, o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas.